Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Elisa Bertolassi, médica reumatologista, e vamos ter um destaque especial para as principais orientações e formas de tratamento do lúpus e a fibromialgia. Doutora Elisa Bertolassi, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes, ouvintes e internautas. E como nós podemos definir a reumatologia, doutora? Então, a reumatologia é a área da medicina que é responsável por estudar as doenças reumáticas, bem como o diagnóstico das doenças e tratamento. E sobre a função do médico reumatologista, a atuação? O médico reumatologista tem como função a consulta reumatológica, que está associada à avaliação clínica do paciente, avaliar os sinais e sintomas das doenças, o exame físico do paciente e para poder chegar a um diagnóstico e também o tratamento, que quanto antes melhor, né? Sempre as doenças, né, quanto mais precoce o tratamento, melhor. O reumatismo, na realidade, ele engloba aí várias doenças, vamos considerar dezenas, né? Sim. O reumatismo é um termo genérico, não é um diagnóstico em si. São várias as doenças, então quando a pessoa fala, eu tenho reumatismo, não está definido qual a doença, mas são várias, né? Está associada a várias doenças reumatológicas que acometem as cartilagens, os ossos, as articulações e pode acometer também órgãos, né? É uma ampla variedade de doenças, tanto que pegam o sistema ósseo muscular, como também órgãos, pulmão, às vezes rins. Então, é uma variedade de doenças. Doutora Elisa, e qual a doença reumática é a mais comum? As doenças mais frequentes são a osteoartrite, a osteoporose, fibromialgia, é uma doença atualmente bastante diagnosticada. Dentre as doenças autoimunes, a artrite reumatoide tem uma frequência bem grande também. E como são identificadas essas principais doenças que foram citadas? Os sinais e sintomas geralmente envolvem dor nas articulações, pode haver, na maioria dos casos, edema. Aí vai depender de qual doença a gente está falando, né? Mas geralmente a pessoa sente dor, sente incapacidade para desempenhar suas funções, pode ter febre em alguns casos, fadiga, cansaço. No geral, basicamente são esses os sintomas. E o que pode levar a pessoa a desenvolver reumatismo? Aí depende. Algumas doenças a gente não tem uma causa bem estabelecida. Por exemplo, o lúpus, a causa não é bem conhecida. Outras doenças a gente sabe que existe alguma alteração no sistema, na parte da osteoporose. Há uma alteração que vem na pós-menopausa, a mulher tem uma perda hormonal que acaba desencadeando a perda de cálcio nos ossos e desenvolve a osteoporose. Então, cada doença tem a sua fisiopatologia, né, e o início dos sintomas vai variar um pouquinho, a causa é variável também. E essa qualidade de vida, hoje as pessoas, né, um ritmo mais acelerado, se influencia? Para a maioria das doenças, sim. A correria, o estresse, né, o pouco tempo para a prática de atividade física. Algumas doenças têm algum componente genético familiar também, mas com a correria e o dia a dia mais agitado que a gente tem hoje, com pouco tempo para a gente pensar em atividade física, numa alimentação saudável, também pode ter interferência. E quando nós falamos aí do reumatismo, já que são identificadas aí várias doenças, os tratamentos são diversos também, né? Sim, é importante o diagnóstico correto, porque o tratamento não é o mesmo. O tratamento ele muda de acordo com a doença. E pode ocorrer a cura, dependendo do grau? Algumas das doenças reumatológicas têm cura, outras não. De toda forma, em todos os casos, a gente consegue tratar. São doenças que a gente tem tratamento e a gente diagnosticando de forma precoce, a gente melhora a qualidade de vida do paciente. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com a médica reumatologista, a doutora Elisa Bertolassi. Doutora Elisa, a campanha que nós tivemos aí do Fevereiro Roxo Laranja, o porquê, né, a importância dessas cores quando a gente fala numa campanha específica, alerta, cuidado? Então, o Ministério da Saúde criou algumas cores, né, para poder alertar, para poder
alertar a população mesmo sobre essas doenças. Começou lá no Outubro Rosa, teve o Novembro Azul, e aí foram aparecendo outras cores para outras doenças. A importância é o diagnóstico precoce do lúpus e da fibromialgia. Tem também a doença de Alzheimer, né, que foi englobada, embora não seja reumatológica, mas também foi englobada no Fevereiro Roxo. A importância é alertar a população para os sinais e sintomas, para que seja feito o diagnóstico precoce e que essas doenças sejam iniciado um tratamento. Embora são doenças crônicas não curáveis, mas tem tratamento. É uma campanha importante, né, Sim. que a população deve ficar atenta, né, despertar até mesmo por parte dos profissionais da saúde, né? Com certeza, com certeza. Agora, dessas doenças aí, com esse despertar, né, em termos, igual foram citadas aí, você não tem uma atuação específica em termos de leucemia e Alzheimer, mas não custa também esse alerta médico em Com termos certeza. da importância, né, da Com família certeza. estar atenta, não é? Sim, são doenças que também precisam, né, de diagnóstico precoce para a pessoa ter um ganho na qualidade de vida para poder iniciar o tratamento o quanto antes. Tem se falado muito sobre a fibromialgia nos últimos tempos, né, reconhecida como uma doença e novos casos sendo identificados a cada dia. Fale sobre essa realidade. Então, a síndrome da fibromialgia é uma doença em que ocorre dor crônica e generalizada. A pessoa sente dor geralmente no corpo todo. Ela vem associada com alterações do humor, pode estar associada com distúrbios de ansiedade, com depressão, alterações do sono. Então, a pessoa geralmente tem um sono não restaurador, ela dorme às vezes até a noite toda, mas acorda sempre cansada, desanimada. Isso acaba gerando uma incapacidade para desempenhar as atividades do dia a dia. Pode ocorrer também dormências, formigamentos no corpo, e a gente observa um aumento, né, no diagnóstico da doença, talvez porque as pessoas têm procurado com mais frequência, né, tem se conhecido mais, se falado mais sobre a doença, e também pela correria dos dias atuais. Como a gente comentou, a falta de atividade física, o estresse, a ansiedade, um sono que não é um sono restaurador, isso tudo vem corroborar para a piora do quadro clínico do paciente. O interessante quando se fala na fibromialgia é que, segundo aqueles que têm a doença, é o que você citou, muita dor pelo corpo, né? E compromete a qualidade de vida da pessoa, né? E a importância da compreensão da família também, Exatamente. O paciente ter o apoio, né, uma rede de apoio à família, apoiando e ajudando no tratamento é crucial, é muito importante para você ter a melhora do paciente. É uma doença crônica, como eu disse, ela não tem cura, mas tem tratamento. Quanto antes se começa esse tratamento, melhor, maiores as chances do paciente ter uma boa resposta. E tendo o apoio da família, melhor ainda. E ela pode ser hereditária ou ela é o próprio organismo que desenvolve? Geralmente não. Apesar da gente herdar dos nossos pais uma tendência para a questão emocional de ser mais ansioso, né? Não é uma doença genética, a pessoa desenvolve, há uma alteração na compreensão do sistema nervoso em relação à dor. É importante entender que não há um distúrbio específico no músculo, não há um distúrbio específico nos órgãos, então assim, não há um risco de lesão, mas a pessoa sente uma dor constante e contínua em várias partes do corpo. Pode ser nos músculos, nos ossos, nas articulações, e isso acaba causando uma incapacidade na pessoa, uma dificuldade de conseguir manter as atividades do dia a dia. A incidência maior está entre as mulheres ou homens? Sim, é mais em mulheres. Em torno de 7 a 9 mulheres para cada homem. Tem uma faixa etária com essa predisposição? Pode ocorrer desde crianças, a gente vê até crianças de 10, 11, 12 anos com fibromialgia. A gente vê em idosos também, mas a faixa etária de maior prevalência é após a segunda década de vida, em torno ali até os 40, 50 anos em mulheres. A questão do diagnóstico preciso é importante porque pode ser uma doença confundida com outra, né? Exato. Como causa dor, né, no corpo, nas articulações, faz o diagnóstico diferencial, tanto com outras doenças reumatológicas, também com doenças ortopédicas, né, e de outras áreas. É importante que o paciente passe em consulta, porque o diagnóstico ele é clínico, ele depende da avaliação do reumatologista,
Em relação aos sintomas, o exame físico, e é importante destacar que não há alterações laboratoriais que façam o diagnóstico. Então, ele é eminentemente clínico. Ele depende da consulta mesmo, do relato do paciente e do exame físico. Muitas das vezes o médico vai pedir algum exame para poder descartar outras doenças. Estamos conversando com a doutora Elisa Bertolassi, médica reumatologista. Vamos falar sobre lúpus. O que é lúpus, como desenvolve, sintomas, consequências? O lúpus é uma doença autoimune, a gente fala que é uma doença sistêmica porque pode pegar qualquer parte do corpo. As causas não são bem conhecidas, existem alguns fatores genéticos envolvidos, alguns fatores ambientais, mas o fato é que o que ocorre é uma alteração do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele ocorre para poder desempenhar a função de combater infecções, né? A nossa imunidade é para isso. No lúpus há um desequilíbrio dessa imunidade. Então o sistema imunológico ele começa a reconhecer partes do corpo da própria pessoa como estranho, como inimigo, e começa a combater. Às vezes órgãos, às vezes os ossos, às vezes músculos. É muito frequente o lúpus acometer rim, pode pegar o sistema nervoso central, órgãos vitais como o coração e principal a pele, que é também muito frequente. E assim, qualquer parte do corpo, virtualmente o lúpus pode acometer. Então, os sintomas são muito amplos. Bem diversificados, né? Muito diversos. Uhum. E as consequências dessa doença para a pessoa? Então, inicialmente a pessoa pode desenvolver febre, cansaço, indisposição, dor, às vezes inchaço nas articulações, fraqueza nos músculos. É comum, igual eu falei, acometer pele, então pode aparecer manchas vermelhas, principalmente quando a pessoa se expõe ao sol, queda de cabelo, feridas na boca. Nos casos mais graves, pode ocorrer lesão nos rins, em outros órgãos, como o pulmão, o cérebro. E aí vai depender da doença, do indivíduo. Em alguns casos vem de forma mais leve, e em outros casos ela se agrava, podendo gerar uma perda de função do órgão. E aí, por exemplo, quando é o rim, a pessoa às vezes vai para hemodiálise. Por isso a importância de se diagnosticar precocemente, para que seja instituído o tratamento e a pessoa ter mais chance de resposta e de ter uma melhora na qualidade de vida. Quanto antes identificado o problema, melhor resultado do tratamento. Com certeza. Algumas doenças não têm cura, não é? Foi até lembrado aqui. Porém, pode ocorrer esse tratamento qualificado, que às vezes é prolongado também, não é? Sim, são doenças que o tratamento costuma ser para o resto da vida. A pessoa tem que manter um acompanhamento, tem que ser feito exames periódicos para avaliar como está a progressão da doença e, na maioria dos casos, é um tratamento para o resto da vida. Tem uma máxima também, doutora Elisa, aproveitando a sua presença, que às vezes a pessoa tem um determinado sintoma e acha que aquilo é normal e vai só protelando, não procura uma ajuda de um profissional da saúde. Exatamente. Qual é o seu alerta quanto a isso? É a gente lembrar que o sintoma está persistente, tem que procurar ajuda o quanto antes. A pessoa sente dor, sente um cansaço crônico, não melhora, está sempre com queixas de dores, está inchando as articulações, é importante procurar. Como uma forma de alertar a população para ficar atenta aos sinais e sintomas do corpo, procurar ajuda o quanto antes, para que se estabeleça o diagnóstico, o tratamento precoce e sim, como não tem cura, mas pelo menos a pessoa ter ganho na qualidade de vida, ter uma vida normal, né? Queremos agradecer a sua participação e uma boa tarde. Muito bem, hoje nós conversamos com a doutora Elisa Bertolassi, médica reumatologista, em destaque na entrevista as orientações e formas de tratamento do lúpus e a fibromialgia e fazendo despertar o que representou também e o que representa o fevereiro roxo-laranja. Para você, ouvinte da Manhã Uaçu, uma boa tarde, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.